Bom, instalamos uma rede aqui no terreno, atrás da tiny house, debaixo de uma árvore, com uma vista incrível. Aí eu pensei, por que não gravar esse vídeo aqui debaixo da rede? Tá ventando um pouquinho aqui, mas acho que tá bom. E eu sentado aqui na rede, fiquei pensando, cara, a gente já tá há 2 anos aqui em Portugal. Acho que foi o primeiro país que eu fiquei tanto tempo na minha vida. E decidi fazer esse vídeo. 2 anos em Portugal, o que estamos achando deste país? E eu quero que fique bem claro que é 2 anos como imigrante, mas não um imigrante que vem trabalhar para os outros, trabalhar no restaurante. A gente trabalha online, né? A gente tem nosso canal de YouTube e a gente trabalha para nós mesmos. Então a nossa perspectiva aqui vai ser diferente. Apesar de que eu já vim antes de Portugal, lá em 2018 eu morei aqui por 7 meses, aí sim trabalhando como imigrante, que eu trabalhava no Lava Jato, lá no sul de Portugal. Mas agora é outra perspectiva. 2 anos morando aqui. Para recapitular, o primeiro ano aqui em Portugal, eu e a Ida, a gente veio aqui com o objetivo de... Aqui é um lugar muito central e aqui a gente vai conseguir viajar facilmente para outros países do mundo, para a Europa, viagens mais rápidas, com aquela mentalidade de continuar fazendo vídeo de viagem, continuar viajando o mundo. E usar Portugal mais porque Portugal estava dando o visto de nômade digital, foi um dos primeiros países da Europa que deu esse visto. Então era mais por conta dos documentos que a gente ia ficar aqui, que a gente já conseguiu, né, a Ida já tem a residência dela. Eu ia conseguir minha residência aqui, já que eu tenho o passaporte brasileiro, aqui em Portugal, e continuar viajando o mundo. Mas no primeiro ano a gente estava perdido, porque eu não queria mais viajar, a Ida também não queria mais viajar. Então a gente tinha a gente alugava uma casa aqui em Portugal, aqui no norte, no Porto, e a gente continuava viajando, mas um pouco perdido na vida. Até que chegou o segundo ano, que foi quando a gente encontrou esse terreno. A gente estava andando e tal, procurando os terrenos. Eu tinha achado um terreno de 1.000 euros e na volta a nossa amiga da consultora imobiliária, que trabalha em imobiliária, achou esse terreno aqui e falou: vamos passar nesse terreno rapidinho. A Ida viu esse terreno e pela vista e tal, pelo terreno em si, ela ficou apaixonada. E a gente acabou ficando nesse terreno. Então, como a gente estava procurando alguma coisa para fazer na nossa vida, e a gente não queria mais viajar, a gente acabou ficando se entretendo aqui nesse terreno que a gente comprou. E esse terreno trouxe pra gente muita coisa, ainda mais conhecimento sobre o povo português, sobre a cultura de Portugal, porque quando o brasileiro sai do Brasil, nossa, eu tô morando nos Estados Unidos, eu tô morando na Inglaterra, na Irlanda, cara, a maioria dos brasileiros, eles se conectam com brasileiros, mesmo em outros países, né? Então, por isso que muitos brasileiros ficam anos morando nos Estados Unidos e não falam inglês, porque eles falam português no dia a dia deles, com outros brasileiros. O trabalho deles é com brasileiros, a amizade deles, o churrasco é com brasileiros. Mas aqui no interior, não é bem assim, cara. A gente não vê brasileiro aqui no interior. A gente vê muito português. Então, a gente morando aqui no terreno, passando tempo aqui no terreno, a gente se conectou muito com a cultura portuguesa, com o povo português, com a comida, e é sobre isso que eu quero falar. Sobre, depois de 2 anos, como que está sendo Portugal pra gente, com uma perspectiva totalmente diferente de um brasileiro imigrante que vai para Lisboa, que vai para o Porto e que se conecta mais com brasileiros do que com a cultura portuguesa em si. Vamos lá, fiz até algumas anotações aqui. E primeiro, por que não falar diretamente do povo português? Porque, cara, é engraçado que o brasileiro, quando ele encontra um português, quando tem o seu primeiro contato com o português, o cara, eu mesmo, quando tive o meu primeiro contato com o português, lá em 2018, quando eu vim para Portugal, você acha que os caras às vezes nem gostam de você, ou que eles são muito diretos, ou que eles são muito, às vezes, tipo, eles não querem que você esteja ali, ou que eles são muito fechados. Mas, cara, é aquela parada. É uma cultura totalmente diferente. É uma coisa que você tem que perceber. Eu mesmo achava que os caras estavam sendo muito arrogantes comigo quando eu tive o primeiro contato, lá em 2018. Mas agora, entendendo mais, morando aqui no interior, que a gente fala com português todo dia, eles não são arrogantes, eles não saem de casa com mau humor. Eles são desse jeito. Até eles se abrirem um pouquinho para você, você tem que conquistar um pouquinho a confiança, a amizade, e você também tem que entender a maneira que eles se comunicam. Eles se comunicam de uma maneira totalmente diferente do brasileiro. O brasileiro é mais enrolado, o brasileiro não sabe falar não, o brasileiro enrola muito até dar uma resposta, ou então fica falando de aquelas conversas de elevador. O português não, cara, ele é mais direto. Ele, pá, é isso aí, é isso e pronto. E, cara, eu gosto disso, tô começando a gostar muito disso, porque eu não sabia falar não. Eu falava sim pra tudo, porque eu tinha medo de decepcionar as pessoas, porque eu não falava não pras pessoas.
Mas convivendo com português, os caras falam não com uma naturalidade incrível. É não. Sem justificar, sem falar porquê, sem ficar dando volta. É não, é isso. E o brasileiro não. Então, com isso, eu tô aprendendo muito a falar não e minha vida tem sido muito melhor também, cara. Eu falo não pras pessoas. Não posso ir. Não posso ir pra tal lugar. Não posso fazer isso. E é isso. E eu tô aprendendo com português. Então o português ele é muito mais direto. E é um jeito português. Por exemplo, teve uma vez que eu e a Ida, a gente foi pra uma loja de material de construção e a gente foi perguntar alguma coisa pro cara da loja. Ele tava atrás de uma janelinha na loja. A gente perguntou pra ele, ele não falou nada. Ele simplesmente virou as costas dele e entrou na porta de trás e sumiu da nossa vista. E a Ida ficou tipo, caramba, o cara simplesmente ignorou a gente, foi isso mesmo? Tipo, o cara mal-humorado, sei lá, eu tava com vontade de xingar o cara. Mas não, ele virou as costas pra ele sair dessa janelinha e vir pra perto da gente, e aí sim ele dá a informação pra gente da forma certa que tinha que dar. E o cara foi uma gente boa. Então, esse primeiro contato que o brasileiro tem com o português, muitas vezes você acha que os caras, por conta do choque cultural, eles são de um jeito, mas na verdade eles não são daquele jeito que você tá imaginando. Até mesmo o humor deles é diferente, cara. No Brasil, a gente não faz humor com sarcasmo. A gente não entende o sarcasmo quando fazem com a gente. E aqui eles usam muito o sarcasmo também. Nas piadas, no dia a dia, naquelas piadinhas que você tem, aquelas piadinhas rápidas, coisa que o brasileiro não está acostumado. Quando o brasileiro tem o primeiro contato com o sarcasmo, ele acha que o cara está falando de verdade para ele. Ou que não está sendo uma brincadeira, que está falando uma coisa séria, mas o sarcasmo é justamente isso. Você fazer piada como se fosse sério. E isso também é muito do choque cultural do Brasil pro português. Outra coisa também que eu tô achando aqui de Portugal, morando aqui, é como esse país está vindo dinheiro de fora, está sendo desenvolvido. Todo lugar que a gente vai aqui tem construção. E não é só construção privada, de algum prédio, de alguma casa de alguém. É construção pública também, de linha de metrô nova, ou então de alguma estrada nova para facilitar algum caminho, ou então quando tem algum buraco na estrada, rapidamente esse buraco é resolvido. É assim, a impressão que eu tenho aqui nos lugares que eu passo aqui, né, nas rotas que eu vou. E também, além disso, né, as construções privadas tem muito prédio novo, muito prédio moderno, muito investimento de pessoas de fora. Eu acho que isso é porque as pessoas de fora estão começando a descobrir mais Portugal. E também por causa desse movimento de nômade digital, que as pessoas hoje em dia conseguem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Elas não precisam necessariamente contar com o salário mínimo do local. E isso está ajudando muito para Portugal se desenvolver muito rápido. Claro que tem aquelas partes ruins, né, que os aluguéis estão ficando mais caros e tal. As coisas ficam mais caras para quem ganha o salário mínimo, mas para quem vem de fora, as pessoas estão descobrindo muito Portugal, que antigamente as pessoas só iam para a Espanha, como um país quente na Europa é Espanha, mas Portugal também é um país quente na Europa, e está sendo desenvolvido muito, muito rápido. Estou vendo, cara, todo dia tem uma construção nova, tem um guindaste aí, fazendo alguma coisa, levando algum material, então a gente vê isso muito no dia a dia aqui em Portugal. E essas pessoas novas que estão vindo, esses imigrantes novos de outros lugares do mundo, que trabalham de uma maneira diferente, que não dependem da economia daqui necessariamente, eles trazem muitos investimentos, e acabam trazendo dinheiro de fora para cá também. Eu, por exemplo, eu estou sendo assim, o dinheiro que eu faço no Brasil, eu trago para cá para fazer a construção aqui no terreno. E sempre na compra de materiais, ou aqui no terreno, na nossa vida aqui em Portugal, e também nos lugares que eu viajo na Europa, a gente sempre usa o cartão da Revolut, que é uma das contas mais usadas entre os europeus, incluindo os portugueses também. Muita gente usa a conta global Revolut, que é uma conta multimoedas, que você consegue ter mais de 30 moedas com a Revolut e abrir uma conta em questão de segundos. Você consegue ter dólar, euro, franco suíço, iene japonês, real brasileiro. É uma conta incrível, que, cara, na minha opinião, não tem conta melhor hoje em dia. Faça o teste, abre o aplicativo da Revolut, veja as funções que você tem lá dentro, os cartões que você pode customizar, o seu cartão, você pode ter o plano metal, por exemplo, que é o cartão de metal que você pode ter vários benefícios incríveis, como NordVPN, WeWork, todas essas assinaturas que você pagaria, você tem de graça com esse plano metal, que é um plano que eu estou usando aqui da Revolut aqui na Europa. E o mais interessante, como esse vídeo a gente está falando de Portugal e também acaba falando da Europa, é uma das contas que os europeus mais usam. Eles têm mais de 60 milhões de usuários pelo mundo inteiro. Cara, não é pouca gente não, é muita gente. Mais de 60 milhões é uma população maior do que muitos países do mundo. Por exemplo, Portugal. Então é muita gente que usa a Revolut. É uma conta que eu estou usando aqui para tudo. Eu recomendo, e se você quiser viajar, eles têm um dos spreads mais baixos do Brasil, que é 0,6%. E o melhor, eles estão chegando no Brasil com tudo. Você abrindo a sua conta na Revolut, nesse QR Code aqui que está aparecendo,
ou no link da descrição deste vídeo e você usar a Revolut no dia a dia, você tem que usar, você tem que fazer o cartão de débito, fazer suas compras na Revolut bonitinho, explorar o aplicativo, que como eu falei, é um aplicativo incrível. Você fazendo suas compras com a Revolut, quando você chega a R$500 de compras no cartão de débito, o cartão de débito virtual ou físico, você recebe R$100 de cashback. Ou seja, fazendo suas compras no dia a dia, supermercado, compras online, qualquer coisa que você compra, ao chegar em R$500, eles vão te dar R$100 de cashback que vai aparecer dessa maneira aqui no seu aplicativo da Revolut. Ou seja, é uma coisa que ninguém está fazendo. R$500 você normalmente gasta no seu mês, né? Então gaste com a Revolut que você vai ganhar esses R$100 de volta. É uma promoção incrivelmente boa. Então baixe a Revolut no link que está aqui na descrição ou no QR Code que está aqui aparecendo aqui agora e aproveite, porque na minha opinião é a melhor conta que existe de interface, de ser uma conta inteligente, ser uma conta multimoedas. As funções dentro da conta são muito fáceis de usar e, cara, só baixando para você ver. Bom, o que eu vou falar aqui agora de Portugal também, esse próximo tópico, é muito clichê, mas é um clichê bom, cara. Que é uma coisa que, quando você sai do Brasil, você fica impressionado, mas aqui é normal, que é a segurança. Cara, olha só, eu tô num terreno aqui que a gente comprou e até agora a gente não colocou portão. A gente vai colocar portão semana que vem, por exemplo, com câmera e tudo, porque tem que ter, né? Mas até agora, 1 ano de terreno, a gente não colocou portão e ninguém vem no terreno. Tipo, nenhum cara vem ver, tipo, as máquinas que tem aqui, que é, por exemplo, a escavadeira que tá aqui do Thiago que tá trabalhando com a gente, ou então a nossa tiny house, ninguém vem bisbilhotar no nosso terreno, ou ver se tem alguma areia para roubar, ou então alguma coisa. Isso é incrível. E também, cara, fica uma coisa que você não tem que ficar gastando sua energia mental pensando em segurança, pensando se aquela rua que você está entrando aqui agora é uma rua segura, ou então se ficar checando o seu celular toda hora, ou então essas coisas que o brasileiro faz no dia a dia, né, do celular do ladrão, tipo, hora para sair, hora para voltar. Lá em São Paulo, por exemplo, se eu tinha que andar 2 minutos de noite, eu pegava um Uber para não correr o risco. Aqui em Portugal, cara, você não pensa nisso simplesmente, ainda mais no interior. Ou seja, se Portugal é seguro nas cidades grandes, cara, no interior é vezes 10. Você não tem preocupação com nada. E isso também é outra coisa que é clichê, mas é um clichê muito bom. Se eu não me engano, os países mais seguros do mundo, né? Que é Portugal. Cara, é um país incrível para isso, para segurança. Que é uma coisa que eu priorizo pra caramba. Bom, eu vou falar de um ponto negativo também, porque nem tudo é positivo, né? Ainda mais morando aqui no interior de Portugal, é que chega verão, você fica preocupado com os fogos, os incêndios florestais. E é uma coisa que já aconteceu no passado, acontece basicamente todos os anos. Eles têm até um aplicativo aqui para você ficar checando se não está tendo nenhum incêndio perto da sua área. Toda hora você vê avião voando, levando água para incêndio, porque sempre tem algum incêndio, ou então fumaça. Semana passada, por exemplo, eu vi um incêndio muito perto daqui, a gente passando de carro e dá para ver os incêndios, ou então ruas fechadas porque você não pode passar por aquela rua, você tem que fazer toda uma volta. E também a preocupação de não ter incêndio no seu terreno, né? O nosso terreno aqui é só mato. Nos nossos vizinhos aqui é muito mato e a gente tem essa preocupação. Claro que eles têm muitas regras aqui e o português ele gosta de seguir regra, eles são muito bons com isso. Se você não seguir a regra, você vai pagar se você não seguir. Então você tem que limpar o seu terreno ao redor do seu terreno, você tem que fazer toda a proteção, 50 metros da sua casa você tem que limpar. Você não pode fazer fogueira no verão, ou então queimar coisas no verão para não correr o risco de incêndio. Então as pessoas acabam queimando tudo no inverno, que não tem risco nenhum. Isso é muito bom, mas mesmo assim é um dos países que mais tem incêndios florestais da Europa, se não no mundo, né? Acho que eu até tinha pesquisado qual os países que correm mais risco de incêndio e Portugal tá entre eles. Realmente é um perigo muito, é uma coisa muito chata de ficar toda hora checando. Claro que na cidade isso não é um problema muito grande, mas aqui no interior é um problema muito grande. Agora, outra perspectiva. Claro que eu tô, novamente, essa perspectiva aqui é de um cara que não trabalha aqui ganhando salário mínimo. Eu trabalho online e com meus canais do YouTube bonitinho, e o que eu recebo eu vou gastando aqui. Que as coisas aqui em Portugal são muito baratas, comparadas com outros países da Europa. Até na Espanha, cara, outros países, França, Alemanha, outros lugares que você vai, Portugal é super barato. Você vai tomar uma cervejinha, é R$1,20, normalmente o fino, que é um copinho de cerveja, isso não existe em nenhum outro lugar da Europa. Isso muito raro na Europa, esses preços. Cara, restaurante aqui no interior, a gente vai num restaurante que você come o prato de comida do almoço, mais um cafezinho, mais a bebida R$7,50, que é o restaurante dos pedreiros que tem aqui. A comida é excelente, muito boa comida, e, cara, esse preço
até mesmo para perspectivas do Brasil, é um preço muito, muito bom. E também para a nossa perspectiva aqui de comprar casa. O terreno aqui, por exemplo, esse terreno que a gente está, é um terreno de 10 mil metros quadrados, que tem uma vista muito bonita, que é um terreno super privado, que tem a licença para construir, que é um terreno muito grande, né, 10 mil metros quadrados, tem árvores frutíferas, árvores grandes. E, cara, foi 47 mil euros. É super barato se comparar com outros países. Eu fiquei procurando também terreno na Espanha, em Andorra, na Suíça, nos Alpes franceses, e você simplesmente não encontra nessas condições com esse preço. Então tem muita coisa ainda, você consegue ver se você for buscar terreno, comprar casas aqui em Portugal, você consegue achar ainda alguns preços muito bons, igual esse aqui que a gente achou nessa casa, que foi um achado, né, cara? Foi muito bom esse preço. Então, os preços aqui em Portugal, comparado, já que a gente viaja, basicamente a cada 3 meses a gente tá viajando para algum lugar, eu e a Eda, para fazer algum trabalho, então, tipo, sei lá, visitar alguém, a gente fica comparando os preços e, cara, Portugal realmente, até agora, ninguém vence Portugal, só se for esses países, tipo, só se for os outros países ali da Albânia, esses países são realmente muito baratos, mas, cara, Portugal é incrível de preço. Tá? Outro ponto que é interessante sobre Portugal, que também é um problema que tem nesse país, é que os jovens que estão aqui, eles acabam saindo para outros países, porque é muito fácil de um português conseguir residência em país que paga melhor, tipo Luxemburgo, Alemanha. Então, muitos portugueses jovens acabam indo para esses países e acaba que mão de obra aqui está sendo muito escassa. Por exemplo, para construir nossa casa aqui, a gente conseguiu um empreiteiro por conta de sorte, por conta de contatos e também porque o empreiteiro ele deu um jeito lá de abrir uma vaga na agenda dele para começar a construir nossa casa o mais breve possível. Mas antes desse empreiteiro, cara, todos os empreiteiros que a gente estava procurando aqui para fazer trabalho, até mesmo eletricista, outras pessoas, eles falam que tem muito trabalho. Eles acabam te jogando lá para ano que vem. Ou seja, daqui 6 meses só que eu posso trabalhar para você. E a gente sempre perguntava por quê, mas cara, mas por quê? Como assim tem tanto trabalho? E todos eles falam, cara, todo mundo que é empreiteiro bom aqui acaba indo para Bélgica ou para Luxemburgo, vão trabalhar lá, vão trabalhar nesses países que pagam melhor. E aqui como a gente tem muito trabalho para poucas pessoas, a gente acaba tendo que jogar vocês para outra data, uma data mais longe. E esse é um grande problema que eu vejo aqui em Portugal, que isso atrapalha muito o crescimento de um país. Todo país que quer ser uma potência precisa de pessoas jovens, trazendo ideias novas e sendo bem pagas para o país se desenvolver mais rápido. Claro que eu falei que Portugal está se desenvolvendo muito rápido, mas esse é um grande problema, que é um problema muito de longo prazo, né? Se todas as pessoas jovens saem com as ideias novas, com aquela energia jovem, e aqui só fica a mão de obra para poucas pessoas que ainda estão, que fazem os trabalhos aqui, as coisas começam a atrasar muito, né? Então, coisa que a gente vê, ainda mais morando aqui no interior, que a gente precisa de algum trabalho, precisa de algum serviço de alguém, e sempre tem muita superlotação de trabalho. Então esse é um grande problema que tem aqui em Portugal, que os jovens acabam saindo muito daqui e por isso também eles acabam precisando muito de imigrantes. Por isso que estão abrindo muito para imigrantes, né, com todas essas leis que eles têm aqui para imigrantes, parece que começou a fechar mais agora, né, com o novo governo que entrou, mas é isso. Então, meus amigos, 2 anos de Portugal, para responder se a gente está feliz, se esse for o lugar certo, se a gente quer morar aqui a vida inteira. Bom, eu e a Eda, a gente está feliz aqui, a gente está muito feliz. Foi um dos momentos mais felizes que a gente tem na nossa vida, porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, só que isso é muito por causa do contexto que a gente está aqui. E o local que proporciona esse contexto também, como eu falei, tem todas essas facilidades que tem aqui em Portugal. Foi o lugar certo que a gente escolheu? Cara, eu diria que foi muito assertivo, ele escolheu a dedo. Foi Portugal, norte de Portugal, e a gente está fazendo esse nosso projeto aqui. Então foi o lugar certo para esse momento da nossa vida. Se a gente vai ficar a nossa vida toda aqui, eu não sei, mas isso não é culpa de Portugal, isso é culpa da gente mesmo, porque a gente não sabe, a gente não sabe, nossa vida é muito dinâmica. A gente pode mudar daqui 3 anos para outro país e tudo bem, deixar isso aqui alugando, deixar isso aqui, vender isso aqui, a gente nunca sabe. Mas para nossa vida agora, para esse momento da nossa vida, Portugal tem sido, cara, incrível. Eu agradeço muito esse país por abrir as portas e também para a gente estar fazendo isso aqui, tudo que a gente está fazendo aqui. É muito legal isso e, bom, acho que isso deu para resumir um pouco do que a gente tem conhecido sobre Portugal nesses últimos 2 anos que a gente tem aqui. Então não se esqueça, baixa a Revolut e usa a Revolut, porque na minha opinião é a melhor conta que existe atualmente para você fazer suas compras, para você viajar ao mundo, para você ter outras moedas, para você aproveitar os benefícios que tem nessa conta. Então baixa a Revolut no QR Code que tem aqui e não se esqueça, ao gastar R$500, você ganha R$100 de cashback. Então é isso aí, até mais.